Salmo capítulo 1, para que a gente possa ir para esse café, para esse maravilhoso banquete que a bispa preparou ali com muito carinho, com muito amor. Glória a Deus. Salmo capítulo 1. Glória a Deus. Salmo capítulo 1, nós vamos ver do versículo 1 ao 6. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche os teus olhos. Senhor, mais uma vez nós te damos graça por estarmos aqui. Meu Deus, eu creio que o Senhor permitiu esses amados estarem aqui, que o Senhor tem um propósito. Então fala, Senhor, aos nossos corações de maneira, Pai, profunda, de maneira sublime. Meu Deus, que não seja mais eu, mas o Senhor agora tomando a minha vida, para, Senhor, falar com os teus servos, com os teus filhos nessa noite. Meu Deus, alimenta cada um deles, porque eu mesmo de nada tenho, Pai, para poder, ó Deus, produzir o grande que eles precisam. Mas no nome do Senhor nós te agradecemos, assim seja. Amém. Graças a Deus. Por sentar, glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Amados, como eu disse, hoje é o primeiro de muitos. Eu nunca fiz um café, eu nunca fiz um culto, eu nunca fiz absolutamente nada com varões. Essa é a primeira experiência que eu estou tendo, E graças a Deus por isso. Quando o Senhor Ele direciona, nós estávamos conversando, o Itamar, nós estamos conversando, sempre conversa com o Humberto, o pastor Afonso, André, sobre os eventos da casa do Senhor. E nós estávamos somente nos projetos, e o Senhor então fez isso, ter vida, e nós glorificamos ao nome do Senhor. Eu queria alcançar o esposo da Valquíria, que é o Wildon. Queria alcançar também o Geraldo, que é o esposo da Bianca, mas não foi possível, mas eles deram uma satisfação. Acho que você viu lá no grupo. Eu creio que uma próxima oportunidade eles vão estar aqui conosco, porque é muito importante isso, Eu gostaria de falar nessa noite no tema: eu reconheço o meu chamado. Eu quero falar nesse tema com você nessa noite. Eu reconheço o meu chamado. Quando nós lemos Salmo capítulo 1, a felicidade do justo, o castigo dos ímpios, queridos, o Senhor fala de uma bem-aventurança do homem que anda segundo, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, mas ele se detém no caminho dos pecadores, ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu me lembro quando eu trabalhando na prefeitura, e nós ali tínhamos sempre a oportunidade na hora do almoço, com aqueles rapazes, com aqueles varões, e eles sentavam ali, e muitas vezes alguns deles tinham outro tipo de argumento, outro tipo de papo, mas quando eu me aproximava, quando eu sentava,
eles tinham um respeito muito grande, né? E por falar de respeito, depois eu quero dar um outro testemunho também, que é do Paulinho, do irmão do Lirinha. E quando a gente sentava, eu sentava ali, eu nunca fiquei fazendo acepção, eu sempre estive no meio deles. E tinha uns homens que eram crentes de certa denominação, que eles nem olhavam e eles me ignoravam, porque achavam que eu estava no meio de escarnecedores, de pecadores. Mas Deus sempre tinha uma palavra, eu sempre tive uma oportunidade de conversar com eles, trazer uma palavra, um exemplo, um testemunho, e eles ficavam: nossa, irmão, é isso mesmo? Caramba, irmão, olha, poxa, eu gosto de conversar com o irmão. E muitas vezes aqueles que faziam, né, pouco deles uma religião, se é de ganhar, acabava afastando-os. E quando muitas vezes nós passando para ir para a igreja, eu e a bispa, tinha um Paulinho, que era o irmão do Lirinha, e ele sempre, quando nos via, ele estava de boné ou estava de alguma coisa assim, ele fazia questão de lá do outro lado, ele parava, tirava assim o chapéu, fazia assim, e eu falava: meu Deus, eu não estou entendendo nada, que reverência é essa, né? O respeito que ele tinha pela nossa opção, né? Infelizmente ele partiu, foi assassinado, mas ele tinha essa concepção todas as vezes, não tinha uma vez que ele não se deparava com a gente, que ele não olhava assim de longe, ele tirava o chapéu e fazia assim, né? Nós glorificamos o nome do Senhor, por quê? Porque aquele que se assenta na roda dos escarnecedores para falar outro tipo de argumento que não seja construtivo com aquilo que Deus tem, ele infelizmente peca. Mas o Senhor chama a atenção de que aquele que tem um prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Que bênção! Quando o Jorge testemunhou aqui acerca do voltamento dele, eu vivi essa experiência também no Espiritismo, na Umbanda. Eu vivi essa experiência, queria receber aquelas entidades, e o Senhor nunca permitiu. Uma vez a mulher me colocou atrás das costas e girava comigo para descer o espírito em nada, né? O Senhor nunca permitiu. Mas quando eu me converti, o Senhor, com outras palavras, disse: olha, hoje você vai começar a viver uma experiência daquilo que você queria para o teu corpo. Irmãos, eu não desejo isso para ninguém. Você querer ter domínio no teu corpo, você querer se libertar, querer se ver livre de demônios falando que vai te matar, e que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e que dava risada, e quebrava, virava as cadeiras, e você não ter domínio no teu corpo. E muitas vezes eu queria libertação, e o Senhor me lembrava: era aquilo que você queria, que eu não permiti naquela época. Hoje você está vivendo a experiência daquilo que você queria. E durante 4 anos eu fiquei nesse processo. Não podia entrar na igreja, cantar louvores ao Senhor, e se manifestava aqueles trem ruim, e quebrava, jogava tudo para cima, e era uma tribulação grande na minha vida. Quando o Senhor fala de ter prazer na sua lei meditar de dia e de noite, de ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá sua estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Nós temos a grande diferença no nosso chamado. Eu compreendi o meu chamado, eu compreendi o que o Senhor tinha comigo. Embora quando minha mãe me convidava para ir para uma igreja, eu falava: vai, a senhora que é velha, que nada, eu vou curtir ainda, tenho a bolha para me dançar, para me curtir. Não, eu tinha um black desse tamanho, na época tinha cabelo, e aí tirava uma com a cara dela, até que aquele dia o Senhor fez com que nós estivéssemos ali, naquela igreja, desesperado, para querer a libertação daquele mal que eu estava tendo, de mal súbito, né? E hoje
o Senhor tem dado essa oportunidade. Você pode hoje reconhecer o seu chamado, ou não. Como reconhecer o meu chamado? Talvez você pode até perguntar. Como se voltar para o meu chamado? Nós estamos descobrindo hoje, e vamos descobrir isso no nome do Senhor Jesus. Porque chamado não é para qualquer um. Quando Deus chama, quando Deus convoca, e quando Deus traz para Ele que quer fazer uma obra, não tem como fugir. Você pode tentar fugir. Se Deus tem um chamado para a tua vida, Ele te pega, Ele te busca, Ele te traz. Você pode até querer dizer: Senhor, ainda não é tempo, não é hora, Senhor, dá mais um tempo para mim. Mas o tempo que pertence a Ele é o tempo do teu chamado, e não tem como você se esquivar. Deus, Ele vai dando oportunidades e oportunidades, porque Ele nos ama. Reconheço o meu chamado através da vida. Você que pode abrir João capítulo 5, 29, tem um versículo que diz assim, João capítulo 5, Evangelho, tá? Capítulo 5, versículo 29. Como que você pode reconhecer o teu chamado através da vida, né? Porque muitos não valorizam esta vida. Eu estava há pouco e eu vi um rapaz que, para ele se mostrar, eu vi uma publicação no Instagram, acho que foi no Instagram, ele, para mostrar para os amigos em um bar que ele poderia provar aquela droga X9, acho que é isso, né? Ele K9. E ele então, eu fumo isso daí, tal coisa na boca, aquilo, e chupou, fez. E um outro filmando, só filmando. Depois ele saiu, foi até um outro quarteirão e ficou lá. Quando daqui a pouco ele volta com já o sintoma, quando ele senta na cadeira, já daqui uns 5 minutos o corpo dele já não governava mais, e ele tremendo dos pés à cabeça, e querendo dar uma de duro, né, porque os amigos estavam tirando uma, ele querendo dar uma de durão, levantou para querer andar, e quem disse que ele tinha governo no seu corpo, e ele cai para trás, bate a cabeça, e aí um outro chega e coloca ele assim nas pernas, e ele ali tremendo, dando aquela coisa, para você ver aonde que o homem ele leva a sua vida. Quando nós reconhecemos o nosso chamado através da vida, a nossa conduta é totalmente diferente. João 5,29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Essa é uma realidade que às vezes nós podemos até ignorar. Quando eu estava nesse processo, vem para Deus, não vem para Deus, vem para Deus, não vem para Deus, eu sempre tive dentro do meu coração uma preocupação acerca da minha vida, acerca da salvação, ou como seria o outro lado. Eu sempre tive esse tipo de curiosidade. E alguns falam assim: quando chegar o ano 2000, esse mundo vai acabar. Eu falo: meu Deus, quando chegar o ano 2000, eu estou com 35 anos, 37 anos, como que vai ser isso? E naquela ignorância toda. E quando nós vemos que o Senhor fala que aqueles que fizeram um bem, ou seja, não é um bem, amados, de simplesmente você pegar um dinheiro, fazer um pix para alguém, ajudar. Fazer o bem, verdadeiramente, é ter o reconhecimento da graça do Altíssimo, de ter o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Agora, o que você precisa é entender que quando você ouve uma palavra como essa, os que fizeram bem saíram para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Isso vai acontecer. Agora, Deus ele coloca uma proposta para mim e para você.
Qual é o teu chamado? Você reconhece o teu chamado? Se você reconhece o teu chamado, você está pronto para a ressurreição da vida, porque você tem reconhecido isso, tem um posicionamento nele, você tem reservado a tua vida para ele, e com certeza ele vai trazer a salvação para você em nome de Jesus. Mas aqueles que infelizmente o negaram, aqueles que deram as costas para ele, aqueles que verdadeiramente não quiseram o plano que ele tinha de salvação, infelizmente, ressurreição para ouvir a condenação. Quando você reconhece o teu chamado através da vida, você sabe que essa vida não te pertence, essa vida não me pertence, essa vida que eu tenho aqui, esse fôlego que foi me concedido, nós temos que devolver a ele. Mas de que forma nós vamos devolver esse fôlego de vida, essa vida para ele? Quando nós passarmos daqui para a eternidade, ou a eternidade para a ressurreição da vida, ou a eternidade para a ressurreição da condenação, que você já sabe qual é. Deus, ele tem um propósito com cada um de nós, quando nós reconhecemos o nosso chamado. Reconheço o meu chamado quando tenho propósito. Quando você tem um propósito com Deus, você coloca diante dele as suas coisas e vê resultado. Quando você tem propósito com Deus, você coloca a tua família diante dele e você vê resultado. Quando você tem propósito com Deus, você coloca o teu trabalho e você vê resultado. Quando você tem propósito com o Altíssimo, você ainda nem se batizou nas águas, mas ele mostra para você que através desse propósito, de você reconhecer o seu chamado, ele abre as janelas dos céus, escancara as janelas dos céus para te abençoar com uma grande porção financeira. Eu quero que você entenda o reconhecimento do chamado tendo um propósito. Muitas pessoas, elas têm ali o catolicismo, e elas vão no catolicismo, e você vê, às vezes eu assisto eles, né? E você vê ali o voltamento de homens, mulheres, jovens, que uma vez por semana eles se propõem a estar naquele lugar, na casa de Deus. Uma vez por semana, não precisa muito. É um propósito que eles colocam através do chamado. Você vê homens que ainda não largaram de fumar, não largaram de beber, não largaram ainda das suas coisas, mas chegam ali com um propósito, e Deus abençoa tremendamente, independente ou indiferente da pessoa que está usando o cigarro ou a bebida. Agora, o homem em si, ele tem um grande caráter. Quando ele reconhece o seu chamado, ele diz: em nome de Jesus, meu Deus, pelo menos um domingo por semana eu quero estar na tua casa. Eu vou começar, Deus, você pode ter essa liberdade. Eu vou começar, Deus, fazendo um experimento com o Senhor, experimentar o Senhor. Eu quero fazer um teste contigo. Eu vou fazer 7 domingos. 7 domingos eu entro num propósito, porque eu ouvi que o meu chamado, ele pode ser bem-aventurado quando eu compreendo e lanço aquilo que o Senhor quer ver, através do propósito. Então, 7 domingos eu estarei na tua casa, das 6h30 às 8h30, então eu estarei. Quando você liga isso diante de Deus, você está trazendo para a tua casa uma grande comemoração. Amém? Amém. Comemoração dos filhos, da esposa, dos parentes, dos amigos que ele serve. Então procure viver essa experiência. Em João 6,37 diz assim, Evangelho de João 6,37,
Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando você se lança através do propósito, Deus, ele não tem como jogar você fora, não tem como abrir mão de você. Ele investe na tua vida. Mas Deus, eu tenho tantos defeitos, eu sou uma pessoa insignificativa, eu ainda não consigo dominar os meus desejos. Mas Ele não te lança fora, querido. Ele não vai te lançar fora. Ele vai investir em você, Ele vai investir na tua vida. A única coisa que Ele quer é que você dê uma oportunidade. E essa oportunidade você pode começar como eu te orientei: 7 domingos. Senhor, depois desses 7 domingos eu vou ver o que o Senhor tem com a minha vida. Eu vou pegar o meu carro, quem tem um carro, quem não tem, pega lá o Uber, quem não tem a Uber, com de ônibus ou de bicicleta, e eu vou, Senhor. Eu não quero olhar para A, B, C, do lado, esquerdo, direito, quem não. Eu vou num propósito, porque eu quero me entregar de uma maneira diferente, no reconhecimento do meu chamado, através desse propósito. E você vai ver o Senhor como que vai se manifestar para você de maneira poderosa. Amém? Amém. Reconheço o meu chamado. Em terceiro lugar, reconheço o meu chamado quando tenho compromisso. É um outro fator. Reconhecer o seu chamado quando você tem um compromisso. Nós temos compromisso com o nosso trabalho, temos compromisso na nossa casa, com a nossa família, temos o nosso compromisso, mas menos com Deus. Eu não sei porquê, queridos, mas quando se fala de Deus, quando se fala de igreja, o inimigo ele coloca uma máscara, ele coloca uma imagem que a gente não entende. É como que se fosse um espantalho a igreja, é como que se a igreja fosse algo tenebroso, algo totalmente maligno. Ao contrário. E quando muitas das vezes recebem um convite para estar em um lugar, danceteria e etc., poxa, você recebe numa boa e vai numa boa, e até está em uma boa. Mas quando se fala de igreja, de Deus, lá vem os crentes doidos. Isso está quebrado, porque Deus é amor. Deus é amor. Eu não quero que você fique preocupado com aquilo ainda que você não deixou. Eu quero que você esteja preocupado de alcançar, através de um chamado, o compromisso com Deus. Josué 24:15 nos dá um exemplo tremendo, que diz assim, Josué capítulo 24, versículo 15, que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam na além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué entrou com um compromisso. Ele assumiu um compromisso, queridos. Ele assumiu um compromisso com a sua casa, com a sua família. Ele lançou para aqueles homens, lançou para aquela população, lançou para eles: se vocês quiserem continuar servindo os seus deuses, pode continuar, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele colocou no seu coração, porque ele reconheceu o seu chamado através do compromisso. E eu quero que nessa noite você também possa entender que a tua casa, a tua família é o bem maior que você possui. Glória a Deus. Porque, queridos, ontem eu estava vendo
assistindo aquele ex-mortal, acho que foi uma coisa assim, na Record, e aquele homem desse tamanho, enorme, né, com as banhas toda caída assim, e ele não conseguia levantar, se mexer, não conseguia nada. Quem estava do lado dele? A esposa, a mulher dando as mãos, fazendo aquela maior força, levantando ele, meu amor, eu queria ir no banheiro, e ela ajudando, eu queria tomar um banho, ela com todo carinho, com aquelas toalhas, ali com o balde de água e tal, e ali dentro e tal. Fim da história. Ele se esforçou muito porque ele queria casar com ela, ele não era casado, mas infelizmente ele não conseguiu. Deu um infarto fulminante no meio do tratamento, infelizmente ele partiu. Mas o que eu quero dizer para você? Que a família é o bem maior. Quando você assume um compromisso com Deus, reconhecendo o seu chamado e dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você está dando um tapa na cara do inimigo, está dando um tapa na cara de todos aqueles que não vão segurar as tuas mãos, não vão te dar sustentabilidade quando você precisar, não vão estar com você na hora difícil da sua vida, mas a família está junto, a família está perto. Então, em nome de Jesus, por mais que tenha altos e baixos, tem um pouco de choque, porque são cabeças diferentes, pensando diferente, mas valorize a tua família, porque se hoje você cair em cima de uma cama e ficar numa dependência de alguém, a família vai estar lá, o teu bem maior vai estar com você, reconhecendo que todo o tempo você zelou por eles, você buscou por eles, você serviu a Deus e deu preferência no teu chamado de assumir o compromisso com eles, e Deus vai fazer infinitamente mais em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Amém? Pode aplaudir de volta. Quero que você fique em pé em nome de Jesus. Vamos ser extenso, que a gente ainda vai ter um banquete ali.